o vento para todos os cantos, porque é patrimônio comum de toda a humanidade. Então, todos esses super-heróis contemporâneos, de certa forma, observam esse modelo. O Superman, que vem de um outro planeta, tudo o que ele quer é ser um simples repórter Clark Kent na redação do jornal dele. No entanto, a última coisa que ele quer ser é gritar o Shazam e se transformar em super-homem. Mas ele faz isso constantemente. Por quê? Para resolver problemas da comunidade, problemas da sociedade onde ele mora e na qual ele está inserido. Batman, mesma coisa. Com o personagem, o super-herói Batman, há inclusive uma característica ainda mais interessante. Ele faz isso por decisão própria, por uma decisão espiritual dele. Ele se aperfeiçoa e se desenvolve e também vai defender a comunidade, trabalhar em prol da comunidade. A mulher gato é assim, defende as mulheres, foi atacada, foi violentada, foi assassinada por um bandido, consegue voltar e descobre que tem características felinas, que o corpo dela é capaz de desenvolver uma musculatura e uma energia felina, por isso que é a mulher gato, e ela não usa isso em proveito próprio, para enriquecer ou para o seu prazer pessoal, não, ela vai trabalhar, sobretudo em prol das mulheres. Ela representa uma crítica aos aspectos ainda patriarcais exacerbados da nossa sociedade, da nossa cultura. E assim, todos eles apresentam essas mesmas características. Eu anotei aqui 4 qualidades inerentes ao guerreiro pacífico. E eu acho que todos nós teríamos que prestar atenção nessas 4 qualidades, a começar pelos nossos políticos. A primeira delas é, como eu estava dizendo, um senso profundo de comunidade, coisa que os heróis do passado não tinham. Eu vou ler para você a frase que eu anotei. Então, o guerreiro pacífico se sente unido por empatia aos outros, é capaz de conciliar o seu agudo senso de individualidade, porque ele sabe que ele é um ser diferenciado. Portanto, ele tem uma individualidade exacerbada, mas ele consegue conciliar essa individualidade exacerbada com as necessidades da sua comunidade. Em vez de ser uma criatura errante, os heróis do passado eram sempre errantes, no sentido de que não param nunca, vivem no movimento perpétuo, viajando, conquistando, tipo Ulisses, tipo o próprio Alexandre. O guerreiro pacífico, não. Ele se estabelece, ele cria raízes, ele assume um compromisso com o lar, com a comunidade, com a cidade e, ultimamente, com o ecossistema. Ou seja, a preocupação ecológica também faz parte da figura do herói contemporâneo. Segunda qualidade inerente ao guerreiro pacífico: a compaixão. Ele se sente unido aos outros. Ele tem uma individualidade exacerbada, mas ao mesmo tempo ele percebe o nexo, a ligação fundamental que ele tem com todas as criaturas. E ele assume essa ligação. Aqui, não sei por que eu estou me lembrando de alguma coisa que me foi dita no ano de 1974, 73, 74, na Índia, pelo Dalai Lama, com quem eu estive algumas vezes, sobretudo nessa época. Eu morei na Índia quase um ano,
fiz muitas visitas à região onde vivem os tibetanos exilados e tive a chance de me encontrar com o Dalai Lama algumas vezes. Numa dessas vezes, eu visitei na cidadezinha de Dharamsala, onde ele mora até hoje na Índia. Eu estava lá e ele tinha de partir para a primeira viagem que ele fez à Europa. Ele nunca tinha saído do Tibete e da Índia, 3 dias depois do nosso encontro. Então, eu perguntei para ele, falei assim: Santidade, o senhor daqui 3 dias está indo à Europa pela primeira vez. Essa sua viagem está ligada a algum desejo de implantar ou de difundir o budismo tibetano no mundo ocidental? Você sabe o que ele me disse? Ele fez uma cara de surpresa, olhou para mim assim, como se eu tivesse dito algum absurdo, e me disse: não, essa ideia nem me passou pela cabeça. Ele pensou mais um pouco e disse: aliás, eu acho que isso não seria nem muito possível e nem muito conveniente, querer implantar a minha religião, o meu sistema religioso, no mundo ocidental. Porque, da mesma forma que uma mesma comida não serve para todos os estômagos, uma mesma religião não serve para todas as mentes e todos os corações. E, como se não bastasse, ele pensou um pouco, olhou bem nos meus olhos e disse assim, como se estivesse me contando um segredo, e disse: aliás, o ideal seria que cada mente e que cada coração criasse a sua própria religião. Vocês percebem a profundidade e a grandeza do que esse homem me disse? Porque esse homem é um papa dos budistas, é um pontífice. A importância dele é equivalente à do nosso João Paulo VI. Ora, eu fui criado como menino dentro da Igreja Católica. E uma frase que se repetia muito nos meus cursos de catecismo, nessas coisas, era: fora da igreja não há salvação. Então, ou você está aí ou você está perdido. De repente, um outro pontífice, um outro papa, chega para mim e me diz que eu tenho a liberdade e o arbítrio, mais do que o direito, eu tenho o dever de criar a minha própria religião a partir daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Quer dizer, nesse momento, ele assinou para mim um atestado de libertação. Eu sou extremamente grato a esse personagem, não sou budista, embora tenha muito interesse pelo pensamento, pela filosofia, pelas colocações do budismo, mas eu vou morrer em gratidão com ele porque ele me libertou. Desde então, eu conquistei essa qualidade do herói contemporâneo, que eu acho que é a única que eu tenho, francamente falando, que é, como dizia a Mônica Bonfilho ontem, na palestra brilhante que ela deu aqui, eu, como ela, não me torno refém de religião nenhuma. Frequento uma porção, me interesso muito pela tradição afro-brasileira, tenho cabeça feita no terreiro de São Paulo, pretendo fazer alguma obrigação dentro dessa linha ainda. Por quê? Porque com ela me identifico e que eu acho que praticamente todas as religiões que estão no Brasil são importadas, nasceram em outras culturas, em outros continentes, foram trazidas para cá. E o único fenômeno religioso, autenticamente brasileiro, que é um pouco o espelho da nossa realidade anímica, da alma brasileira, é a Umbanda e cultos correlatos, que ainda estão na infância.
porque ainda estão dando os primeiros passos, estão quase que engatinhando, então tem muitos defeitos. Mas, ao lado desses defeitos, que são os defeitos da extrema juventude, esses sistemas têm também a energia da juventude. E esse desejo do jovem, da criança, de ser livre. Essas são características do herói contemporâneo. Ele quer ser livre e responsável. Uma terceira característica importantíssima do herói contemporâneo, ou guerreiro pacífico, são sinônimos, é a humildade. Mas não a humildade entendida como subserviência, mas sim a humildade de quem se sente e se sabe livre, porém que já entendeu, já percebeu que a liberdade sem responsabilidade não existe, não tem o menor valor. Da mesma forma que a responsabilidade sem liberdade também não tem muito significado. Então, para quem quiser entender o conceito de herói contemporâneo, essas duas palavras são fundamentais: liberdade e responsabilidade. E por última grande característica do modelo de herói contemporâneo é a consciência de limites, o amor aos limites. O que isso quer dizer? Os gregos antigos, eles acreditavam que só existia um pecado que não tinha remissão. A esse pecado eles davam o nome grego de hybris, se escreve H-Y-B-R-I-S, hybris. O que hybris significa? Significa descomedimento, arrogância, perda do sentido de limites. À primeira vista, para nós, muitas pessoas aqui ouvindo eu falar, talvez não entendam, mas como é que esse pode ser o único pecado que não tem remissão para os gregos? Então, se você comete parricídio, se você mata o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, etc., esses pecados podem ser perdoados? Podem ser redimidos? Para os gregos, sim. Você ficava num estado, se você cometesse um desses pecados, uma dessas falhas, você ficaria num estado de sofrimento até a sexta, sétima, oitava geração, não sei, mas depois tudo se dissolvia nas brumas do tempo. O tempo, outro grande orixá, se encarregava de resolver isso. Mas a híbris, não. Por quê? Porque eles diziam que quem não respeitava os limites, não tinha consciência de limite e, portanto, não os respeitava, é porque desejava se equiparar aos próprios deuses. E nem os deuses do Olimpo eram destituídos de limites. Os deuses olímpicos na Grécia, e também os deuses de diversos outros panteões mitológicos, respeitavam limites, sim. Talvez vocês não saibam, mas os deuses olímpicos, eles tinham uma deusa que estava acima de todos os outros. Era a deusa dos deuses. Essa deusa se chamava Ananke, em grego. E você sabe o que é Ananke? Quem sabe o que é Ananke aqui? Ananke é a necessidade. A deusa necessidade, o poder dela, a vontade dela era superior à vontade de todos os demais deuses. Quando Ananke falava, todos os demais baixavam a cabeça. Agora, para que serve a mitologia? A mitologia serve para a gente se espelhar, para a gente espelhar a nossa vida, o nosso dia a dia.
Se os deuses respeitavam as determinações da necessidade, o que é que nós temos que fazer? Temos que entender que as coisas muitas vezes acontecem porque são necessárias e temos que respeitar. Porque você se rebelar contra algo que está acontecendo para você, de bom ou de ruim, se isso é necessário para o seu aprendizado, para a sua evolução, ou como consequência de atos, de palavras, de pensamentos, de sentimentos que você criou, que você nutriu em você, você está incorrendo no pecado do descomedimento, da arrogância, da perda dos sentidos de limites. Trazendo isso um pouquinho mais perto do nosso cotidiano, o que tem acontecido, por exemplo, na educação das nossas crianças nas últimas décadas? Não tem havido um pouco de liberdade excessiva na educação das crianças? Eu tinha uma livraria em São Paulo, uma livraria importante, que foi vendida e depois acabou fechando, e houve um episódio um dia que eu acho que é exemplar dessa incapacidade que a nossa cultura, refletida em muitos pais, tem no tratamento com os seus filhos. Eu estava na minha sala, nessa livraria, e de repente uma das vendedoras me chamou e disse: Luiz, venha já para cá porque nós não sabemos o que fazer. Eu falei: o que está vendo? Tem um menino que está demolindo, jogando todos os livros, e a mãe se recusa a tomar qualquer providência. E eu desço, era uma livraria grande, o garoto de uns 3 ou 4 anos, ele punha o bracinho por trás dos livros e jogava tudo no chão. Aquilo já estava todo desarrumado, os livros pelo chão, abertos. E aí eu cheguei para essa mãe, que estava lá, examinando o livro, lendo, como se nada tivesse acontecendo. Eu disse: minha senhora, mas é a senhora que depois vai arrumar tudo isso que o seu filho está fazendo? Eu não sou sua empregada. Eu disse: não, a senhora não é minha empregada e desse jeito a senhora não é nem minha freguesa. A senhora ou dá jeito nessa criança ou a senhora se retire daqui, porque senão eu vou pegá-la pelo braço e vou botar para fora. Ela ficou uma fera. Você sabe o que ela me disse? Ela disse assim: o senhor é um caso patológico, o senhor é um homem neurótico, frustrado. Foi, menina, me disse. A senhora pode me explicar por que a senhora está achando isso de mim? Sim, porque eu não vou impor ao meu filho todo o processo de repressão que transformou o senhor nessa batata cozida que o senhor é. Eu disse: pois então, batata cozida, essa batata tem braços e eu vou pegar o seu filho e vou jogar ele no meio da rua. E aí ela, furiosa, pegou a criança, jogou o livro que ela estava lendo longe e foi embora. Bom, claro que aí levamos mais de 1 hora para arrumar tudo aquilo que a criança tinha desarrumado. E eu testemunhei uma quantidade muito grande de episódios desse tipo, que são reveladores de como a nossa cultura, a nossa escola, nesse momento, nas últimas décadas sobretudo, tem perdido esse valor fundamental, que é valor primordial para o personagem heróico, que é a consciência de limites. Nós não ensinamos mais as crianças a desenvolverem esse sentido. O que acontece? Elas se transformam em personagens anti-heróicos, personagens revoltados, assim que vão enfrentar o mundo. Porque, para uma criança, o período em que a vida dela está limitada à casa, aos pais, aos irmãos, é muito curto, é de alguns anos. Depois ela tem que ir para a escola, logo depois ela vai para a faculdade, ela vai para o trabalho. E se ela não conseguir vencer
esse sentimento de que ela tem direito a tudo, que tudo lhe pertence, que ela é credora do mundo, que essa é a educação que esses pais estão incutindo na cabeça dessa criança. Quando ela sair pelas ruas, quando ela tiver que enfrentar os seus companheiros de trabalho, ela vai poder fazer o que quer? Assim que ela começar a manifestar, pegar os livros e pôr no chão, ou fazer o que bem entende, ela vai levar tapas e cacetadas, não é verdade? Por isso é que o modelo do herói contemporâneo incorporou, coisa que isso não existia antes, os heróis do passado não tinham essa preocupação, eles faziam o que bem entendiam porque eles se consideravam semideuses, às vezes até deuses, tinham direito de vida e morte sobre os outros. Mas o contemporâneo não, mudou. Então, a análise, o estudo da figura do herói contemporâneo é muito importante, porque os heróis, eles são espelhos construídos pelo coletivo para que a gente os observe e entenda aquele comportamento, a lógica que os anima e para que a gente trate de segui-los. Porque, no fundo, todos temos o potencial do herói em nós. Aliás, a maioria de nós o somos, nós brasileiros, por exemplo. É preciso ser herói para viver nesse país diante de tantas complicações, não é, que acontecem para os brasileiros. Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Não, eu acho que eu já tomei bastante tempo. Quero saber se vocês têm alguma pergunta a esse respeito do assunto. No Brasil, digamos, esse tipo de herói literário grande, não. Perdão? Acho que está se formando, ainda de modo muito incipiente, muito lentamente, uma classe dirigente que pouco a pouco começa a tomar consciência dessa escala de valores. Não conheço, francamente, no Brasil, aliás, para ser franco, não conheço nem no Brasil e nem lá fora, ninguém encarnado, vivo, atuante na sociedade, que represente com perfeição isso tudo. Quando eu me refiro a um modelo de super-herói, de guerreiro pacífico, eles são modelos ideais, não é? Modelos para os quais a gente vai tendendo, vai caminhando naquela direção. Mas, para falar consigo de coração aberto, não conheço ninguém, nem aqui nem lá fora, que corresponda completamente a esse retrato que eu estou traçando para vocês. É diferente. Madre Teresa de Calcutá, ela é uma heroína, sim, mas é um modelo ligeiramente diferente, porque é um modelo de santidade. O herói não é um santo. O herói não busca a santidade. Todos os heróis, aliás, essa é uma característica, e é exatamente esse ponto que mais me interessa nesse estudo, eles têm falhas, eles incorrem em erros, eles escorregam. E o fato de eles escorregarem, de eles errarem, de eles cometerem inclusive falhas de caráter, não arranha a qualidade de herói que eles têm. Porque eles escorregam, caem, sofrem as consequências, assumem as consequências do erro que cometeram, mas em seguida sacode a poeira e dá uma volta por cima. Santo, não. Santo não pode ter falha, né? Então, o modelo de santidade não tem
tem muito pouco ou quase nada a ver com o modelo de herói, são coisas distintas. Madre Teresa era uma santa, a tal ponto que já foi canonizada. Né? Pois não? Desculpe, eu não estou conseguindo ouvir você, meu amigo. É só um título. É Holiness. É só um título honorífico que, aliás, não pertence nem sequer à língua tibetana. Na língua tibetana, Desculpe? Digamos que ele também procura entrar mais no modelo de santidade do que de herói. Mas, embora ele tenha qualidades heróicas, eu concordo com você. Na verdade, santidade é um termo que nós ocidentais usamos para esses personagens. O título em tibetano é preciosíssimo. É um superlativo para distinguir ele como um ser especial, não é? Um homem especial. Mais alguma? Estão contentes? Oi. Tempo? Tempo encerrado. Muito obrigado. Até a próxima, Espero estar com vocês aqui várias vezes ainda no futuro. Nossa Senhora. São 11 horas. O menino ainda tem que falar agora para terminar as 8. Meus amigos, as passagens de ônibus foram encontradas. Maravilha, né? Olha, eu não ia falar do Tony do telão, não. Mas, como ele tem um trabalho muito bom, ele está dizendo aqui que as pessoas interessadas em fitas com palestras deste evento, liguem para, atenção, canetas apostos, 335-8163. Vou dar uma repetidinha. 335-8163. Ou então, um celular. 8822-8333. 8822-8333. Tá bom? Daniel Mancari vai realizar no CAD, Colégio Alfredo Dantas, a oficina Música para Religar com a Natureza, das 8h30 às 12 horas do dia 7. Amanhã, não é isso? Bem, o nosso próximo palestrante, hoje em dia ele entende muito de casamento, porque ele acabou de se casar. Ele vai falar sobre a Cabala, ou Cabalá, que há uma discussão muito grande. Aliás, eu fiquei até sabendo que a Madonna entrou numa agora de falar de Cabala.